Zoidberg é um excelente médico, quando se trata de aliens, é claro, porque quando o assunto é humano, ele é uma verdadeira catástrofe. E apesar dele se considerar um especialista em humanos, o doutor claramente não conhece nem um pouco da anatomia humana, o que o leva a cometer algumas das maiores atrocidades de toda a série. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar algumas das maiores atrocidades médicas cometidas pelo Dr. Zoidberg. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para poder continuar recebendo vídeos como esse. E para começar, temos a vez que Fry e Bender foram encarregados de consertar a caldeira de fusão de plasma da empresa. No entanto, as coisas não saíram como planejado e a caldeira acabou explodindo, o que fez com que um enorme cano de metal atravessasse o peito do coitado do Fry. Depois disso, Fry obviamente foi levado para receber cuidados médicos, mas o Dr. Zoidberg, como bom profissional que é, não conseguia identificar nada de errado com ele, e quando Fry comenta que o cano estava machucando um pouquinho, Zoidberg simplesmente diz que isso era normal e que ele não deveria se preocupar. Bom, esse cano tá machucando um pouquinho. Isso é normal. Próximo paciente. Também teve a vez que a Terra entrou em guerra com outro planeta, e o Zoidberg acabou se voluntariando para ser médico do exército da Terra, o que não foi uma boa ideia, porque todos os soldados que ele cuidava acabavam morrendo. Para vocês terem uma ideia, quando o Zoidberg foi operar um soldado ferido, ele simplesmente furou o cara com um bisturi, colocou um balde embaixo para coletar o sangue e em seguida declarou o cara morto. Desse jeito, qualquer um morre mesmo. Ele morreu. Ô, doutor, eu não tô morto não, aí. Com licença, eu creio que eu sou médico. E agora vamos falar de uma das maiores cagadas médicas que o Zoidberg já fez na série. Tudo começou quando Fry confundiu um cacto com um alien e tentou cumprimentá-lo, o que obviamente não terminou nem um pouco bem. E para resolver esse problema, Fry decidiu ir atrás do Dr. Zoidberg. E você pode estar pensando que era um caso muito simples, onde só precisava remover os espinhos. Mas o Dr. Zoidberg pensou além e decidiu usar a acupuntura para resolver esse problema. Sangue! Depois disso, Fry acabou perdendo muito sangue e contraiu a infecção dos Simpsons. E segundo Zoidberg, a única forma de curá-lo era através de um transplante de fígado. E o fígado da Leela parecia ser bem compatível. Mas o Fry era totalmente contra essa ideia, porque ele achava que Zoidberg não entendia nada de anatomia humana. E ele estava totalmente certo, mas a Leela resolveu ignorá-lo e seguir os conselhos do médico, o que foi uma péssima ideia, porque ao tentar retirar o fígado de Leela com uma serra, Zoidberg acabou partindo ela no meio. Mas pelo menos ele conseguiu tirar o fígado e fazer o transplante no Fry. Você precisava parar de cortar minha espinha quando eu gritei: pare de cortar minha espinha! Para resolver esse novo problema, Zoidberg pede para Hermes doar um pedaço de sua coluna para ajudar a Leela. Mas esse não era o único problema, porque o corpo de Fry tinha rejeitado o fígado de Leela, e com isso ele adquiriu a síndrome de Garfield, e agora odiava segundas-feiras. Mas voltando para o caso da Leela, Zoidberg consegue convencer Hermes a doar uma de suas vértebras para ajudá-la. Voltando para o caso do Fry, como ele não recebeu o tratamento adequado, sua doença evoluiu para gangrena Muppet. E quanto ao coitado do Hermes, ele terminou deformado, porque o Zoidberg tirou muito mais vértebras do que deveria. Extremamente revoltados, Fry, Leela e Hermes exigem que Zoidberg os fizesse voltar ao normal. O que foi uma péssima ideia. Eles deveriam ter ido procurar um outro médico, um que entendesse de humanos. Porque para fazer os três voltarem ao normal, Zoidberg teve a brilhante ideia de usar os outros funcionários da Planet Express. E adivinhem só, isso deu terrivelmente errado. E só quando todos os funcionários da empresa já estavam com algum tipo de problema, é que eles finalmente decidiram procurar um médico de verdade para voltarem ao normal. O que ele fez com você? Eu não sei exatamente, mas eu tô com incontinência. Outro erro médico bizarro aconteceu quando Zoidberg e Fry lutaram por uma mulher.
uma mulher alien no caso, que o Fry nem queria. Mas, louco de raiva, Zoidberg acaba fazendo o papel de um idiota completo e arranca um dos braços de Fry. Porém, um tempo depois, quando Zoidberg se acalma, ele percebe o grande erro que tinha cometido e tenta consertar as coisas recolocando o braço de Fry de volta no lugar. O problema é que, como vocês sabem, Zoidberg não entende nada de anatomia humana e por isso ele acaba cometendo o erro absurdo de colocar os dois braços de Fry do mesmo lado. O cara mora na Terra, vê humano todo dia e ainda não aprendeu que um braço fica de cada lado. Difícil, viu? O senhor acha que pode fazer isso de novo, é? Minhas pernas não! Também teve aquela vez que o Hermes sofreu um acidente bizarro e acabou perdendo a cabeça. Mas no universo de Futurama, isso não significa a morte, porque aparentemente as cabeças conseguem sobreviver um bom tempo sem um corpo. Mas como se isso não fosse o suficiente, o corpo de Hermes ainda acaba sendo esmagado pela nave da Planet Express, dificultando assim que sua cabeça fosse colocada de volta no lugar, porque primeiro o corpo dele precisava ser consertado. Mas acontece que a esposa de Hermes era uma grande de uma safada, e imediatamente ela arruma um outro homem, porque não queria ficar com um marido sem corpo. E por isso, desesperado, Hermes arruma um novo corpo e pede para Zoidberg colocar sua cabeça nele. Então, com muita delicadeza, Zoidberg realiza esse procedimento. Mas, como estamos falando de Zoidberg, ele obviamente faz merda e consegue a incrível proeza de colocar a cabeça de Hermes ao contrário. Seu caranguejo maluco! Eu pensei que estava feliz, estava abanando o rabo. Outra bizarrice médica feita pelo Dr. Zoidberg aconteceu quando ele, Fry e Amy estavam dando uma volta de carro em algum planeta por aí. Então, para poder conversar sossegado com Amy, Fry tem a ideia de colocar Zoidberg para dirigir o carro. O que termina não sendo uma boa ideia, porque o médico doidão arranca o volante e provoca um terrível acidente. Depois dessa batida, o corpo de Fry fica bem danificado, e por isso Zoidberg tem a brilhante ideia de manter a consciência dele viva através de uma rápida cirurgia, que simplesmente envolvia arrancar a cabeça de Fry e costurar no corpo da Amy. Depois disso, tomando muito cuidado com o corpo de Fry, Zoidberg começa seus reparos, porque aparentemente ele deve achar que é muito mais fácil cuidar de um corpo sem cabeça. E depois de um tempo, quando o doutor finalmente coloca a cabeça de Fry de volta em seu corpo, ele diz que estava tudo novinho em folha, exceto por uma pequena bobagem. Ele não tinha conseguido colocar a coluna dorsal de volta. Posso viver sem isso? Se chama isso viver? E essas foram algumas das maiores atrocidades médicas feitas pelo Zoidberg. Deixe nos comentários se você se lembra de mais alguma que eu esqueci de falar nesse vídeo. Valeu e fui!